Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, a porção da Parashat desta semana, Parashat de Shemot, que temos a oportunidade mais uma vez de começarmos este novo livro de Shemot, livro de Êxodos, livro importantíssimo que nos traz a lembrança de Yetziat Mitzrayim, da saída de Mitzrayim, e muitas outras coisas mais que também engrandecem a história de nosso povo dos Bnei Israel, né? Casos como a saída de Mitzrayim, casos como a outorga da Torá, todas essas questões aconteceram neste Sefer Shemot, neste livro de Shemot. Então é importantíssimo, é de suma importância estarmos prestes a estudarmos este livro de Shemot, né? Então, antes de começar a minha participação, gostaria de agradecer a presença e a participação de todos os que estão hoje aqui na nossa sinagoga de Ponta Grossa, que participam junto conosco, que se esforçam para estar nessa comunidade, nessa sinagoga, para prestar o seu serviço, né, para escutar as nossas palavras, para nos ajudar neste processo de Teshuvah, né? Por isso que a nossa comunidade, a nossa sinagoga, leva esse nome de Sha'arei Teshuvah, os portões ou as portas do retorno, né? Então, a todos aqueles que se esforçam para nos ajudar a fazer este retorno, nós agradecemos esse esforço. Também agradecer a presença dos nossos internautas que dispõem do seu tempo, da sua presença, da sua concentração para escutar as nossas palavras neste dia da porção de Shemot. E também pedir a permissão de todos os que estão hoje aqui presentes, dos homens que estão sentados na mesa do Minyan, das mulheres que nos acompanham do outro lado aqui nas poltronas e dos internautas que nos acompanham do outro lado da tela, que nos prestigiam com a sua presença para escutar as nossas palavras, e especialmente dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar neste dia da porção da Parashat de Shemot. Gostaria de começar o meu comentário fazendo uma pergunta para todos os que estão na mesa, já também ativos, né? Também escutando as minhas palavras. Fazer uma pergunta para a mesa que é a seguinte: a pergunta que está no nosso chat da porção é a pergunta seguinte: você se lembra de algum ditado popular? Você se lembra de algum ditado popular? Né? Aqui no Brasil, você se lembra de algum ditado popular? Então já vão pensando ali, já vão guardando ali na sua mente, vão preparando ali, se vocês se lembram de algum ditado popular, porque gostaria que vocês começassem a sua participação. Claro, não é obrigatório, né? Mas seria interessante se cada quem que fosse a comentar a porção da Parashat de hoje me desse um pouquinho do seu conhecimento e começasse a sua participação com um ditado popular aqui do Brasil, né? Tanto os homens quanto as mulheres, e também quem nos acompanha no chat pode deixar a sua participação a respeito disso. E eu não vou ser diferente, eu também vou dar um ditado popular dos que eu me lembro, pelo menos da Venezuela. Tem vários ditados populares, né? Mas enquanto estava estudando a porção da Parashat desta semana, me lembrava de um ditado bem famoso na Venezuela, que foi um ditado, um pensamento do libertador da Venezuela, né, o Simón Bolívar. Ele tinha vários ditados, ele tinha várias frases, né, que foram muito famosas na época e que ainda se mantêm nos nossos dias. Um desses ditados diz assim: moral e luzes, moral e conhecimento. Quando se refere a luzes, em esse momento é conhecimento. Moral e luzes são os que mantêm um Estado. Sem isso, não existe Estado, né? O homem só vive de moral e luzes, né? Então, se o homem não tiver moral e luz, ele se perde tudo. Também ele tinha outro ditado, né? Que um país, um Estado sem estudo está condenado à sua própria destruição, né? São duas frases, dois pensamentos do libertador da Venezuela, Simón Bolívar. Com isso, queria começar a minha participação. Mas fazer uma pergunta em cima da primeira pergunta, que é o seguinte: por que perguntar a respeito de ditados populares, né? Por que começo a minha participação com essa questão que parece um pouco nada a ver, tipo uma questão que não tem nada a ver com a porção da Parashat? Pois é, eu começo a minha participação desta semana com isto porque
até este momento histórico dos Bnei Israel, quando eles desceram a Mitzrayim, a informação que eles tinham a respeito da Torá, né? Isso abre um novo parênteses, né? Existia a Torá antes de Moshe Rabbeinu, né? Existia a Torá antes de Moshe Rabbeinu, né? Eu vou deixar para responder essa pergunta quem quiser responder na mesa das mulheres, né? Então, mas na sequência, se existia a Torá antes de Moshe Rabbeinu, como faziam os Bnei Israel? Como faziam todos os filhos de Israel, aqueles que descenderam, aquelas 70 almas que saíram de Eretz Canaã com Jacob e desceram para Mitzrayim e que se multiplicaram em Mitzrayim, como faziam eles para manter viva a Torá que eles receberam, né? E era através disso, de passar a informação de pai a filho, de mestre a aluno, né? E a pergunta que nós temos aqui no nosso dia de hoje, a pergunta principal de tantas perguntas que nos deixa a porção da Parashat de Shemot é: nós, anuncitas, hoje que estamos aqui, eu estou de pé, os homens que estão sentados, as mulheres que estão sentadas e os que nos acompanham do outro lado da tela, temos as palavras dos nossos antepassados? Conhecemos nossas palavras dos nossos antepassados, temos a capacidade de lembrar os conhecimentos que os nossos antepassados nos otorgaram, né? Essa é a pergunta principal da porção da Parashá desta semana. Antes de passar o comentário para a mesa, eu queria aproveitar essa oportunidade de que já comecei o meu comentário com ditados populares da Venezuela. Eu também queria falar alguns ditados populares dos Bnei Israel, que os nossos ditados populares mais famosos vêm do Midrash, né? O Midrash é uma compilação de histórias, né, que estão na Torá oral, não na Torá escrita, que ajudam a pessoa que está estudando a Torá a entender como funciona, né? Então, utilizando a ajuda do Midrash, eu vou falar várias coisas interessantes desta porção da Parashat de Shemot. A primeira é: quem era Shifra e Puá, né? A partir da segunda aliá, temos a história de Shifra e Puá, que eram duas mulheres parteiras que, quando o faraó viu, ou aquele faraó que tinha esquecido da figura de Yosef Hatzadir, que tinha mantido com vida tanto os egípcios quanto a população daquela região, né? Ele tinha esquecido da figura de Yosef, né? Quando ele viu que os Bnei Israel estavam crescendo e éramos fortes, ele tomou uma decisão. Ele chamou aquelas duas mulheres, Shifra e Puá, que eram as parteiras principais dos Bnei Israel, e falou o quê? Que acabassem com a vida das crianças que fossem homens, né? Os varões, os meninos. Quando saísse menino, elas tinham que matar aquela criança, né? E elas se opuseram àquela questão, né? Os sábios nos perguntam quem são estas duas mulheres, né? Porque imediatamente que elas se negam a fazer isso, Hashem fala que as abençoaria, né? Que ele daria uma bênção para elas, né? E se elas foram abençoadas, porque não são mais lembradas na Torá, né? Então os sábios deixam essa pergunta: quem é Shifra e Puá? Quem eram estas duas que receberam uma berachá de Hashem, mas que parece que foram esquecidas da Torá depois desse acontecimento? E não é assim. Elas não foram esquecidas da Torá. Na sequência, né? Nós estudamos a vida de Yocheved e de Miriam, né? Yocheved, que era mãe de quem? Era mãe de Arão, Moshe e qual que era a primogênita? Miriam, né? Então, Yocheved e Miriam, os sábios nos narram essas duas mulheres que permitiram que os Bnei Israel se mantivessem vivos em Mitzrayim, não acabando com a vida dos meninos que nasciam. Era Shifra e Puá, eram Yocheved e Miriam, né? Por isso é que Yocheved tem o mérito de quê? De ter a Moshe, de dar nascimento a Moshe. Moshe é quem? Quem é Moshe para os Bnei Israel? Ou especificamente, quem era Moshe para os Bnei Israel que estavam em Mitzrayim e desejavam sair? Moshe era o Goel,
aquele que iria libertá-los daquela situação, né? Então, o mérito de Yocheved, a bênção que ela recebeu foi isso, que ela teve a oportunidade de trazer ao Olam Hazé a Moshe Rabbeinu e também a Aharon HaKohen, que foi o que manteve vivo o serviço sacerdotal que aproximava os Bnei Israel de Hashem. Então já temos duas coisas importantes. E de Miriam, o que recebeu Miriam, né? Qual foi a bênção de Miriam que ela recebeu por ter mantido aos Bnei Israel? Ela recebeu a bênção da profecia, da nevoa. Tanto assim que nós conhecemos a Miriam não como Miriam e Manu, ou seja, Miriam a nossa mãe. Conhecemos a Miriam como Miriam a neviá, Miriam a profetisa, né? Aquela que tinha a capacidade de profetizar, né? E ela tem um mérito maior ainda da sua mãe, porque ela, o que ela fez na sequência da leitura? Ela acompanhou todo o processo que Moshe passou quando ele foi jogado ao Nilo, né? Ele acompanhou todo esse processo e no final das contas, quando Moshe chegou na casa do faraó e foi encontrado pela filha do faraó, quando foi perguntado, quando a filha do faraó perguntou que se não existia alguém que conseguisse amamantar a criança, quem que saiu e falou que existia uma mulher hebreia que estava capacitada para amamentar aquela criança? Miriam. Ela salvou a vida de Moshe Rabbeinu mais uma vez. Por quê? Porque os sábios nos narram que, a partir desse momento, Moshe voltou para a casa dos seus pais. E durante vários anos, ele aprendeu a cultura dos Bnei Israel. Ou seja, ele não, ele não passou toda a sua vida no palácio do faraó. Os primeiros anos da vida de Moshe, ele os passou em um lar judaico. Por isso é que na sequência da leitura, quando um homem fala, a Torá fala que um homem hebreu estava sendo maltratado por um egípcio, Moshe olhou para os lados e viu se tinha alguém para ele fazer o que fez no momento, né, que foi matar o egípcio. Porque se ele não tinha carinho pelos judeus, ou seja, pelo seu povo, porque ele tomou essa ação? Ele tomou essa ação porque ele tinha amor por seu povo. Ele sabia quem eram essas pessoas, né? Tanto assim que mais um ditado popular. Os sábios perguntam quem era esse homem. Quem era esse homem que Moshe salvou, acabando com a vida do egípcio? Esse homem era Amram. Quem é Amram? Amram é o pai de Moshe, né? Então ele... O homem que estava sendo maltratado por egípcio era Amram, o pai do próprio Moshe. Por isso foi que ele salvou aquele homem daquela situação, né? Mais um ditado da questão nesta porção da Parashá de Shemot, né? Nesse dia da leitura da Parashá de Shemot, sabiam, essa é uma dica importante, eu preciso que me escutem um pouquinho, né? Sabiam qual que é o nome de nascimento de Moshe Rabbeinu? Ou melhor dito, sabiam que o nome Moshe não foi o primeiro nome de Moshe Rabbeinu? Sabiam que ele teve um nome antes de ter esse nome de Moshe? Alguém sabe qual que é? Ou sabia que ele tinha outro nome? O nome de nascimento, se nós fôssemos a procurar a ata de nascimento de Moshe Rabbeinu, não ia aparecer Moshe ben Amram. Ia aparecer Yekutiel ben Amram, né? O primeiro nome, o nome que Moshe Rabbeinu recebeu no seu nascimento, no seu Brit Milá, era Yekutiel, né? Esse fica como uma dica importante para todos que nos estão acompanhando, né? Porque tem várias partes dentro dos nossos livros de conhecimento judaico que vai ter esse nome ali de Yekutiel, e você vai se perguntar, mas quem que é Yekutiel? Eu nunca escutei falar de Yekutiel. Né? Onde está? Qual personagem histórica da Bíblia ou do nosso povo, da Torá ou do nosso povo é Yekutiel?
Agora vocês sabem que quando algum livro ou quando algum autor se referir a Yekutiel, ele está se referindo ao nome de nascimento de Moshe Rabbeinu, né? Com isso eu vou finalizar a minha primeira participação e gostaria de escutar os comentários da mesa do Minyan e também de quem quiser fazer os seus comentários, tanto as mulheres quanto os que nos acompanham no chat, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Finalmente consegui participar do nosso serviço, né? Bom, eu vendo aqui alguns pontos desse nosso estudo de hoje, eu vejo um ponto interessante, diria profético, o que aconteceu, o que ocorreu ali entre Moshe e aquele homem hebreu que estava sendo maltratado pelo egípcio e que salvou a vida desse homem que estava sendo maltratado pelo egípcio. Então, foi ele, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Não havia testemunhas, outro que não, aquele que estava sendo maltratado. Foi lá e matou o egípcio. Bom, matou o egípcio, enterrou, ou seja, escondeu a morte. E depois disso, voltou 2 dias depois. Encontrou 2 judeus, 2 hebreus brigando e um maltratando o outro. E ele falou, por que você está fazendo isso? Aí quem te nomeou aqui como homem, como juiz, enfim, ou vai querer me matar também, como fizeste ao egípcio? Olha só, olha que coisa interessante isso. O que aconteceu ali? Esse homem que foi salvo, ele praticou um Lashon Hará. Ele revelou aquilo que Moshe havia feito ao egípcio. E isso rodou, né? Um Lashon Hará, a pessoa que pratica o Lashon Hará, ele emite a palavra, mas ele não consegue recolher. Não se pode mais recolher, é como uma flecha que foi lançada. Ela não volta. Foi lançada até atingir o alvo, não volta mais. Bom, o que acontece ali? Isso aí é profético no sentido de que no futuro desse tempo, Moshe será aquele que vai salvar o povo hebreu, praticando os milagres do Eterno através dele próprio Moshe. Ou seja, ele vai salvar a vida do povo hebreu. Ele vai salvar dando a liberdade que, através dele, o Eterno fez todos os milagres, fez todos aqueles milagres e concedeu ao povo a liberdade. Bom, como é que o povo respondeu quando nós estávamos no deserto? Quantas vezes o povo falou mal de Moshe? Quantas vezes o povo foi contra Moshe? Essa ação que aconteceu ali é já uma profecia do que viria a acontecer no futuro. Ali naquele momento, o Eterno certamente reconheceu realmente Moshe, ele tem a coragem, ele tem a condição de ser aquele que vai libertar o meu povo no futuro. Então, aí nós temos outra, mais adiante, o que aconteceu? Ele fugiu, esteve lá com Ítrio, e quando ele chegou ali, naquela terra, o que ele fez? Ele protegeu as filhas de Ítrio dos pastores que estavam tirando elas da fila ali, vamos dizer assim, de abastecimento de água, de entregar água aos animais ali. Bom, isso aí também, o que acontece? Moshe, quando no futuro, ele já no deserto, ele entregou a água ao povo. Que água? A água do conhecimento. Ele tinha realmente o conhecimento de Torá oral. E ele entregou ao povo o conhecimento e a Torá escrita ali. Ele estava fazendo, o que estava acontecendo ali era uma ocorrência profética do que aconteceria no futuro mais uma vez. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Essa porção de Shimô,
ela na minha visão, assim, ela personifica e faz um resumo, e Moshe representou exatamente o que o povo de Israel foi naquele momento, nascido em terra estrangeira, sujeito ao arbítrio do estrangeiro, ou seja, o arbítrio da morte, o arbítrio da lei que o estrangeiro inventa, tendo que crescer dentro da casa do estrangeiro, depender daquele lugar para poder se desenvolver, sem, no entanto, esquecer da sua essência, trazendo consigo a educação que ele recebeu, a educação hebraica que a sua mãe e a sua família lhe deram. Aí existe a bênção, existe a proteção de Hashem sobre a mão dele sobre Moshe. E aí traz mais uma mensagem: quando você tentar defender sua gente, quando você tentar fazer justiça, você de novo vai ficar sujeito ao arbítrio do estrangeiro. Ele tentou defender sua gente, abatendo o inimigo dentro da terra do estrangeiro. A sua vida estava em risco, o faraó queria matá-lo, ele teve que fugir de novo. E aí ele repetiu um pedaço da saga do povo de Israel: estrangeiro, fugido, casou-se, teve com as filhas de Itró lá em Midian, e de lá ele voltou com seus filhos, né, trazido por Hashem. Então, se você pegar a história de Hashem aqui nessa paraxá, ele está fazendo um pequeno filme, ele mesmo vivendo sozinho, o que foi a saga do povo de Israel, vivendo fora de sua casa, vivendo sob o arbítrio, e sendo chamado de novo a voltar para a sua casa, tal qual aconteceu com Jacó. Então, o simbolismo do que aconteceu com Moshe representa tudo isso. Ele numa existência só, ele representou. Existe uma fusão, existe uma similaridade da história de vida de Moshe, que viveu uma vida só, com a história de todo o povo. E esse simbolismo está na forma como isso está expresso, como ele viveu, o que aconteceu, e a bênção, né? Assim como o povo de Israel, como a semente os filhos de Jacó, de Abraão, de Isaac e Jacó, são os signatários dessa bênção. Por ser signatário da bênção, ele sempre foi salvo por essa bênção, ele sempre foi protegido por essa bênção. E essa conversa direta entre Moshe e Hashem, assim como Abraão tinha essa bênção e essa ligação, como Isaac teve, como Jacob teve, Moshe também teve essa mesma conexão. E sempre esses personagens, sempre esses patriarcas tinham essa similaridade, essa conexão. E Moshe, além da conexão, ele teve uma história de vida muito próxima, e se você vê como ele viveu, e como ele foi tratado, e como ele tratou das coisas, ele é a síntese do povo. Moshe é Israel, e Israel é Moshe. Seria uma reflexão. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom A todos. Pedir a permissão aqui também dos nossos amigos da mesa e do Hanor, que está na direção. E a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Esse momento de comentários, de aprendizado dessa porção muito interessante, né? Esse episódio aí que marcou na vida de Moshe, né? Esse episódio que vocês enfatizaram aí, comentaram bastante sobre essa questão de Moisés, né? De Moshe ter julgado a causa do seu irmão ali contra o egípcio, e que depois ele viu que isso foi manifesto, né? Eu fico pensando, quem poderia saber o que houve ali?
Se não tinha ninguém, quem estava sendo maltratado, não é? Então, quem estava sendo maltratado? Então, a lógica diz que um daqueles dois que estavam brigando era o que ele tinha livrado da mão do egípcio. Entenderam? Inclusive o mal, o mal que estava batendo no outro judeu, seu irmão, é o que 2 dias anterior ele tinha livrado da mão do egípcio. E aí ele se volta e fala: você vai querer matar o egípcio como fez? Matar a mim como fez para ele? Mas para que ele matou o egípcio? Para livrar ele. Para livrar ele da morte, né? E aí o Midrash fala essa questão também, que nesse momento Moshe refletiu sobre a situação de Israel no Egito. Por que Israel estava sendo escravizado no Egito? Qual foi o erro, qual foi o pecado que Israel cometeu? Mas através desta ação, dessa atitude desse homem, ele pensou em si: realmente eles merecem. Realmente eles merecem isso, porque como pode 2 escravos, dois sofredores estarem brigando, ao invés de se unirem às forças e lutarem em prol da sua liberdade, a favor deles, estão brigando entre si, né? Eu acho que não tem solução mesmo. Então, e isso marcou na vida de Moisés, de Moshe, né? Tanto que quando a gente vê que depois que ele fugiu e viveu muito tempo fora do domínio do faraó, e quando em Midian, e quando Hashem fala para ele voltar lá e resgatar os seus irmãos, né? O que ele fala para Hashem? Eles não vão me ouvir. Não vão me ouvir, porque aquilo ficou marcado, ficou marcado. Eles não vão me dar ouvido. Eu vou chegar lá e vão dizer: mas você de novo? Quem colocou você como juiz, como príncipe? Foi o que ele ouviu no passado, e agora ele poderá dizer: quem colocou você como nosso libertador, né? Mas Hashem falou para ele: não, vai, se você não confia em você mesmo, vou colocar o teu irmão contigo, e ele vai ser a tua boca, ele vai falar por você ao povo, e vai acontecer, né? Tudo vai acontecer de acordo com o propósito. Então, quando há um propósito divino, não tem como voltar atrás, não tem como desviar, né, os acontecimentos, né? Não tem como mudar, né? Porque a gente viu que quando Moshe nasceu, né, ele era para ser morto, ele era para ser lançado nas águas, para morrer. E ele foi lançado nas águas para ser salvo e sair dali para ser o príncipe libertador do seu povo, né? Então não tem como mudar os propósitos divinos, né? Assim como depois, quando ele retornou para libertá-los, mesmo ele não estando sendo duvidoso em si, né, se isso ia acontecer ou não, iria acontecer. E aconteceu porque era propósito divino, estava dentro dos planos do sagrado, né? E aconteceu. Então, às vezes a gente depara com situações que falta fé, falta a emuná para a gente, né? Mas se está nos planos divinos, vai acontecer. Nós não podemos se colocar como medroso e como duvidoso das coisas, né? Não há como não acontecer, né? Vou deixar aí para quem mais vai comentar. Antes de encerrar a primeira participação da mesa, eu queria mais uma vez voltar a perguntar, né, como fiz no começo. Eu gostaria claro, é um pouquinho difícil na hora de lembrar as coisas, mas ninguém da mesa se lembra de algum ditado popular? Nenhum ditado popular aqui do Brasil? Como? Se aplica nesse caso? Não, qualquer ditado popular. Tem um aqui, ó. Jacaré que não se vira bolsa de madame. Se você não lutar pela tua vida, pelas tuas coisas, cara, alguém vai fazer você de bolsa de madame. Tem um ditado aqui que estão com um líder rachá lá da Venezuela. Nesse momento ele deve estar falando:
papagaio come milho, periquito leva fama. Ele fica lembrando dos amigos do Foro de São Paulo dele, dos colegas dele. Ele fica pensando lá, todo mundo se deu bem, papagaio comeu milho, periquito levou a fama. Tem mais líder não. Aham, muito bem, né? Deus ajuda quem cedo, mas... Vários... Agora ela pegou no celular lá. Vários ditados aqui nesta porção da Parashá de Shemot, né? Antes de continuar a minha participação, preciso fazer mais uma pergunta. Claro, essa não precisa responder por enquanto, né? Eu vou responder a pergunta, mas é importante fazer as perguntas, porque sem curiosidade, sem essa necessidade de sabermos por que acontecem as coisas, nós sempre vamos ficar ignorantes, né? Então, o primeiro passo para sair da ignorância é a curiosidade, ter o desejo de saber por quê, né? Então, a pergunta que segue na sequência é: por que a Parashá desta semana e por que este livro leva o nome de Shemot? E qual que é o significado dessa palavra, Shemot? Shemot, em hebraico, vem da palavra hebraica Shem. Shem, em hebraico, é nome. Shemot é o plural de nome, então seria nomes, né? E a que se refere isto? Shemot são, como a própria Parashá começa, né? São os nomes dos Bnei Israel, dos filhos de Israel que desceram a Mitzrayim junto com seu pai Yaakov, né? São esses filhos que desceram a Mitzrayim com seu pai Yaakov. Mas existe uma coisa mais profunda além desse conhecimento básico, né, do Peshat, né, da parte literal da Torá. Por que leva o nome de Shemot? Por que essa porção leva o nome de Shemot? Por que esse livro leva o nome de Shemot, né? Então, preciso fazer mais uma pergunta. Desculpe que seja tão curioso e tenha que fazer tantas perguntas, né? Mas a seguinte pergunta é: quando a pessoa não está mais aqui com nós, no mundo físico, no Olam Hazé, como você lembra daquela pessoa? Você tem algum artigo, algum artefato que lembra daquela pessoa? Não. Quando você lembra daquela pessoa, o primeiro que surge na sua mente é o nome daquela pessoa, né? Então, quando a Torá fala de Shemot, é porque ela está lembrando que, ainda que os nossos pais que desceram, as 70 almas que desceram a Mitzrayim, não estavam mais ali, os seus nomes poderiam mudar o destino da vida dos Bnei Israel, né? O Benjamin Saitun quer falar alguma coisa? Sim. Quando nós fazemos, temos a lembrança daquelas pessoas que nós amávamos, que nós tínhamos aqueles bons sentimentos que perderam a vida, né, que se foram, o que nós podemos fazer por essas pessoas não é chorar, não é ficar arrasado, não é rasgar a roupa, orar ao Eterno pela elevação das almas dessas pessoas. É isso que dá valor à nossa saudade, é isso que dá valor aos nossos sentimentos de perda. Fora isso, meu amigo, não há o quê. Então, voltando nessa questão de Shemot e dos nomes, né? Então, tem um ditado também, um ditado popular que fala assim: aquele que esquece da sua história, aquele que não estuda a história do seu povo, está condenado a repetir aquela história, né? E nós brasileiros, e eu particularmente venezuelano, estamos vivendo na carne o que significa esse ditado, né? Cada vez que se levanta um tirano, cada vez que se levanta uma pessoa populista, né, que oferece muito e cumpre, mas cumpre aquilo que ele tinha na sua mente e não aquilo que prometeu, né? Porque todos os tiranos, eles já vêm na sua mente, antes de conseguir chegar ao poder, eles já sabem o que vão fazer, né? Eles não são burros, eles não são tolos, eles sabem o que eles querem conseguir com esse poder, né? Só que para chegar lá, você tem que enamorar o povo, você tem que enamorar o ouvido do povo, né? E quantos tiranos não têm se levantado aqui no Brasil, lá na Venezuela e no mundo inteiro? Quantos podemos contar? Nós, com certeza, eu posso falar que você pode se lembrar de mais tiranos que de bons governadores, ou seja, de bons presidentes, de bons reis. Na nossa história, nós nos lembramos mais daquelas pessoas que fazem o mal,
Por quê? Porque eles deixam cicatrizes, né? Eles deixam feridas. Eles deixam na vida do povo essas questões que não podemos esquecer. Mas o problema é que ainda tendo a ferida, ainda tendo a cicatriz, esquecemos daquilo e acabamos voltando mais uma vez, né? Então a porção de Shemot, ela nos lembra que ainda Jacob não estando mais na vida dos Bnei Israel, ainda Yosef não estando mais na vida dos Bnei Israel, ainda Jehudá, Reuben, Shimon, Levi não estando mais presentes na vida dos Bnei Israel, nós precisamos fazer aquilo que eles faziam para podermos manter a memória viva, ainda para nós, também para os que estão junto conosco, né? Porque como que começa o sofrimento dos Bnei Israel em Mizraim? Como que começa? Como que a Torá fala que começou o sofrimento dos Bnei Israel? E se levantou um rei em Egito que não conhecia a memória de Yosef Hatzadir, né? E vem uma pergunta, mas por que esse novo faraó não sabia de Yosef? Certeza é porque os Bnei Israel também não se lembravam mais de Yosef. E isso nós podemos confirmar com os comentários do Benjamim Saitun e do Abinadab Ben Israel, quando falaram que estavam fazendo aqueles dois. Aqueles dois estavam em Mahaloked. E que foi o que levou a Yosef a Mizraim a ser vendido? O Mahaloked. Aprendimos a lição? Nós hoje que estamos aqui presentes, aprendimos a lição? Não aprendimos. E vamos ter que repetir. E vamos ter que repetir até conseguir tirar esse ciclo, né? Até conseguir tirar esse ciclo. Só para finalizar este segundo comentário, apoiando mais uma vez o ditado popular, né? E o Midrash. O Midrash nos fala que nós temos o nome desses dois homens que estavam brigando após Moshe ter acabado com a vida daquele egípcio que estava maltratando um Bnei Israel, né? O nome desses dois é Datam e Abiram, né? Segundo o Midrash, o nome destes dois é Datam e Abiram. Quem é Datam e Abiram? Né? No futuro, poucos anos depois, quando os Bnei Israel estavam no deserto, prestes a entrar a Eretz Israel, né? Se levantaram 4 homens: Korah, Datam, Abiram e On, e trouxeram ao povo divisão. Mais uma vez o que estou falando. Dividiu os irmãos, separou aquilo que Hashem queria junto. E isso trouxe uma catástrofe para o Bnei Israel, né? Então, a pergunta que deixa Parashat Shemot: estamos lembrando nós dos nossos antepassados? Conseguimos nós? Porque existe também outro ditado popular, né? O sábio aprende pensando e aprende dos outros, do exemplo dos outros. O inteligente aprende na prática, vendo como que funciona a questão. Mas o burro não aprende. Ele aprende só apanhando, só na batida, né? Então, que somos nós? Somos sábios? Somos inteligentes? Ou somos burros, né? Então, com isso eu vou finalizar a minha participação. Acho que o Benjamim Saitun também quer falar. Só dando uma força aqui, as tuas palavras, muito boas por sinal. O ditador, toda ditadura, ela começa com bondade. Eu sou bondoso, eu vou proteger você, O que é? É mentira. Todo sistema ditatorial se baseia na mentira, apenas a mentira. Cabe àquelas pessoas que estão ouvindo a mentira estudarem, se colocarem a par dos fatos ou seja, gastar o seu tempo estudando. Por quê? Porque a pessoa que não estuda é muito fácil ser envolvida pela mentira. Eu vou dar você picanha, cervejinha, todo fim de semana você vai beber cerveja até não acabar e comer carne até não conseguir mais. Então, as pessoas acreditam na mentira. Por quê? Puxa vida, é tão bom não ter que trabalhar, não ter que pensar, não ter que estudar, não ter que verificar. Qual é o fundo de verdade que existe nisso? Eu não quero estudar não, quero saber não, eu quero picanha. Aí vota, coloca um ditador no poder, através da mentira. É a mentira que sustenta o poder do perverso. É isso aí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Baruch Hashem.
Para finalizar a minha participação, eu só queria trazer, desculpa que tenha começado com um musar, no decorrer virou uma tojajá, e não queria finalizar esta porção da Parashat de Shemot com tojajá, queria finalizar com musar, né? Para finalizar com um musar, queria que nos ubicássemos na página 157 do Humash, no capítulo 2 de Shemot, capítulo 2, versículo 24, né? Que é o último versículo da porção da Parashat, no que corresponde ao ciclo trianual no primeiro ano de leituras, diz assim: E ouviu Elohim os gemidos e lembrou-se Elohim de sua aliança com Abraham, com Yitzhak e com Yaakov. E viu Elohim os Bnei Israel e levou em conta, né? Então, para nós, anuncitas, que estamos na Galut, que estamos ainda na diáspora, né? E gostaríamos de muitas coisas. Gostaríamos que na nossa cidade tivéssemos shohed, gostaríamos que na nossa cidade tivesse um Bet Midrash, ou seja, uma casa de estudos, que tivéssemos uma editorial, ou seja, que tivéssemos uma livraria aqui na nossa cidade, que se precisássemos de alguma coisa imediata, conseguíssemos comprar um sidur, conseguíssemos comprar uma kippah, conseguíssemos comprar um humash na hora. Mas a realidade no nosso país, Brasil, e na cidade que nós moramos aqui em Ponta Grossa, é que não temos acesso a essas coisas, né? E muitos queríamos estar em Eretz Israel, queríamos participar, de viver essa experiência de estar em Eretz Israel. Eu, particularmente, nunca estive em Eretz Israel, mas todas as pessoas que eu conheço que estiveram em Eretz Israel me contam que estar lá é uma experiência única, né? É uma experiência única que eles não sabem nem sequer como descrever aquela questão, né? Eu não posso falar do meu exemplo particular, porque, mais uma vez, não tive o mérito e não tive a oportunidade ainda de estar ali. Mas reconheço que sim, seria muito importante participar dessa questão, né? Mas, contudo, a porção de hoje finaliza com isso. Se nós tivermos a capacidade de sair do mahaloquet, né, daquilo que eu estava falando até agora há pouquinho, das brigas internas, de ver quem tem mais, quem tem menos, né? Quem está sendo mais beneficiado, quem está sendo menos beneficiados, né? Que é interessante que Datan e Abiram, aqueles dois homens que estavam brigando, e Moshe apareceu, o Avinadav em Israel falou que o que eles falaram para Moshe foi: acaso você é o nosso juiz, o nosso príncipe? Será que você está em cima de nós, né? Você é o nosso policial, né? E isso nós vemos como finaliza no final das contas. Quem era o juiz de Israel? Quem era o líder, o príncipe de Israel na saída de Mizraim, nos 40 anos no deserto, né? Então, se nós queremos trazer uma mudança, para nós precisamos começar a agir, né? Para finalizar a minha participação, podemos ir já procurando as coisas para o Kiddush de Shabbat, né? Mais uma vez, finalizar como sempre tento finalizar as porções do estudo da porção da Parashat é o seguinte: não podemos acreditar que essas coisas que temos falado até agora são conhecimentos teóricos, que são coisas que só escutamos e tiramos um aprendizado teórico, um aprendizado filosófico. Não. Todas essas coisas que foram faladas hoje na porção do Parashat de Shemot são questões práticas. Precisamos pôr em prática todos esses conhecimentos, porque se não colocarmos esses conhecimentos em prática, nós estamos tornando as palavras dos sagrados vãs, né? E não podemos tomar a palavra do sagrado em vão. Precisamos pôr tudo isso em prática, né? Então vamos para o Kiddush de Shabbat. Vamos para o Kiddush de Shabbat, então. Dizemos todos juntos.
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות השבת לדורותם ברית עולם. ואני עובד בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשתה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת אין נפש, וביום השביעי שבת אין נפש. Sabri Maranam. לחיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עולה פרי הגפן. אמן. לחיים אבידה.